Vamos ler o tema da nossa aula de hoje, todos juntos? Só as mulheres, por gentileza, qual é o tema da nossa lição de hoje? Só os homens. Então vamos ler o texto, então, todos juntos. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos orar? Eu vou pedir que os irmãos fechem aí as portas, por gentileza, para que a gente possa estar bem acomodado aqui dentro. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua bênção para o estudo da Tua Santa Palavra. Fala conosco, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e estabelecer ainda mais e construir com maneira consciente sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o que é que esse texto está dizendo? Que nós não podemos fazer o quê? Lançar outro fundamento. Qual é o nosso fundamento? O único, verdadeiro e suficiente fundamento, quem é? É Jesus Cristo. Qualquer coisa que se coloque a mais ou a menos, deixa de ser Jesus Cristo. E aí já começa a ter uma característica de uma igreja não verdadeira. Se a igreja não é verdadeira, ela é o quê? Falsa, é natural. Então existe igreja verdadeira e tem as suas marcas, como existe o crente verdadeiro e tem as suas marcas, como também existe o falso. João Calvino, que foi um pastor do século XVI, um pastor de almas, apesar de toda a sua intelectualidade, de conhecimento bíblico e profundidade, e para isso eu recomendo os irmãos que leiam as Institutas de Calvino. São apenas 4 livros, e se você ler 5 capítulos por dia, né? Porque são vários capítulos, em cada capítulo tem os seus capítulos, as suas sessões. Se você lê 5 sessões de cada capítulo, em 2 anos você lê as Institutas tranquilamente. Amém? Vale a pena a leitura. Esses 4 livros, eles discorrem sobre tudo que diz respeito à vida cristã, à vida com Deus, à igreja. Vale a pena a leitura desses 4 livros. Ali está a suma da teologia, daquilo que nós precisamos conhecer para ter um equilíbrio doutrinário e teológico. Então Calvino, ele estabelece 2 marcas que identificam a igreja verdadeira. Quais são as marcas? Pregação pura da palavra de Deus e a correta ministração da Santa Ceia. Só essas 2 marcas. Calvino. Note bem que a primeira marca diz respeito ao quê? Pregação. Mas qual é o detalhe aqui na pregação? Pura. Porque pregar, tem muita gente pregando por aí. Lê o texto, muitas vezes utiliza os 3 pontos presbiterianos, né? Sai do texto, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, mas começa com o texto, né? Alguns. Mas não significa que toda a pregação é pregação pura da palavra de Deus. Só vou dar um exemplo aqui. Um pastor uma vez disse que o crente tem que ter o melhor, tem que prosperar. O melhor o crente tem que ter. E aí nessa linha de raciocínio ele disse: o crente tem que ter carro novo. Não é carro usado não, irmão, é carro novo. Qual a base bíblica que ele se utilizou? Quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, ele mandou pegar o quê? Mandou pegar o quê? Um jumentinho. O jumento era o transporte da época. Mas qual o detalhe desse jumento? Era novo, ninguém tinha montado nele ainda. Olha aí, irmão, o crente tem que ter carro novo. Então veja só, você pega uma passagem bíblica, está pregando sobre ela, mas dizendo uma grande heresia, forçando o significado do texto.
E um texto fora do contexto, você pode criar qualquer doutrina, e tem as doutrinas mais absurdas que podem existir quando você foge do contexto, quando você foge do sentido original. E é por isso que a gente tem que ter cuidado ao interpretar as escrituras sagradas. Então, pregação pura. Todos comigo, pregação pura. E a segunda marca, qual é? Os sacramentos as igrejas ministram, mas tem que ser os sacramentos da maneira correta. Não só em termos de quantidade, mas também do significado. Agora, alguns entendem que existe uma terceira marca da igreja verdadeira. E essa terceira marca, queridos, pode passar na Confissão Belga. Essa Confissão Belga, ela foi escrita em que ano? 1561, ali no século 17. O artigo 29 da Confissão Belga, que é intitulada As Marcas de quê? Da verdadeira e da falsa igreja. Pode seguir. Essa confissão, ela foi escrita por um pastor holandês, Guido de Brès, que nasceu em 1552. Ele escreveu essa confissão em 61, mas inspirado em quê? Olha aí o texto, inspirado na Confissão de Genebra e na Confissão Francesa. Irmãos, no século XVI, ele foi muito fértil em termos de produzir confissões de fé. Por quê? Porque foi estabelecido um empate quando Lutero apresenta as 95 teses. E aí começou aquele embate de uma maneira sistemática. Aí vem a reforma, vem contra-reforma, e as confissões surgiram como um instrumento de dar norte, de dar rumo, de orientar e de estabelecer a doutrina e de discernir a igreja verdadeira da falsa. Por isso que tem muita importância as confissões. E o Guido de Brès, ele, inspirado nessas confissões de Genebra e Francesa, ele escreve a Confissão Belga. O objetivo era apresentar de forma clara as crenças dos reformados e defender sua fé diante da perseguição pela igreja romana. E esse Guido de Brès, ele foi martirizado em que ano? Em 1567, no dia 31 de maio. Qual foi a forma de enforcamento? Era para ver se estava todo mundo prestando atenção. Qual foi a forma do martírio? Enforcamento. Veja como a igreja é boazinha, né? Irmãos, em nome de Deus, a igreja cometeu muitas barbaridades, e uma delas está aí. Esse homem de Deus, inclusive, ele escreve uma carta de despedida para a esposa, e nessa carta, uma carta bastante comovente e inspiradora, ele exorta a sua amada para que ela permanecesse firme na fé, porque Deus é fiel, permite as adversidades, mas Ele é fiel. E ele escreveu essa carta para ela e foi martirizado. Houve tentativas para que isso não acontecesse, para que a igreja desistisse desse martírio, desse assassinato, mas mesmo assim não se logrou êxito às tentativas e ele foi enforcado. Mas ele e muitos outros foram queimados, vivos e assim por diante. A perseguição só aconteceu no Império Romano pagão, mas acontece durante toda a história da igreja. E tem histórias bastante interessantes, como assassinatos por conta da Santa, veja só o nome, a ironia, Santa Inquisição. Então, aquilo que os religiosos entendiam como sendo heresia, então muitas vezes queria curar essa heresia matando o herege.
o herege na concepção deles, né? Os judeus que foram perseguidos, que saíram de Portugal, da França. Teve uma senhora judia que ela foi perseguida, a família dela foi perseguida, ela saiu da Espanha, veio para cá. Aqui tinha uma certa liberdade religiosa, ela se sentiu à vontade de desenvolver a sua fé judaica e sofreu uma certa perseguição, mas ela acabou morrendo de morte natural. Só que quando a Inquisição chegou aqui no Brasil, mesmo morta, a condenou por heresia. Veja a ironia e a história como ela acontece. Agora, quais são os principais pontos do artigo 29, né, da Confissão Belga? Marcas da igreja verdadeira. A verdadeira igreja é identificada por quantas marcas? 3. E aqui nós vamos ver a terceira marca que Guido coloca. Primeiro, pregação pura do Evangelho. Segundo, olha para o texto, administração correta dos sacramentos. E quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Esses são os 2 únicos sacramentos estabelecidos na palavra de Deus. 2. Eu disse quantos? 2. Por que eu estou fazendo essa ênfase? A gente chega lá daqui a pouco. E a terceira marca qual é? O exercício fiel da disciplina eclesiástica. A igreja corrige o pecado e mantém a ordem, garantindo que tudo seja feito conforme a vontade de Deus, preservando a santidade da comunidade. Veja, Calvino estabelece 2. A Confissão de Belga coloca mais uma. Eu entendo, queridos, é um entendimento meu depois de ler os argumentos que Calvino colocou, de que as marcas são realmente 2. Calvino trabalha muito essa questão de disciplina, ele não negligencia não. Ele é muito enfático no zelo que nós devemos ter como igreja na santificação, na disciplina, no exercício bíblico da disciplina. Mas eu não considero, como Calvino, que essa seja uma marca que você vai discernir se uma igreja é verdadeira ou não, porque fica difícil de você mensurar se essa igreja está aplicando ou não a disciplina bíblica. Em relação à palavra, é simples, né? Nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Qual é a frase dos 5 solas que está relacionado com isso? Qual é? Sola Escritura, só a Escritura. E essa marca que nós estabelecemos, esse princípio de que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, ela tem início com quem? Ela tem início com Lutero. Quando Lutero coloca as 95 teses e desafia a igreja romana à época, e o grande desafio, que é a base principal, que é a soteriologia, você pode ter alguns equívocos em vários aspectos das doutrinas, mas você não pode errar na soteriologia. Errou na doutrina da salvação, a perdição é eterna, não tem jeito. Então esse é um ponto que Lutero foi bastante enfático, porque Lutero, lendo a Escritura Sagrada, ele percebeu que a justificação é pela fé. Todos comigo, a justificação é pela fé. E a época estava lá sendo utilizado para a arrecadação de dinheiro da construção da Catedral de São Pedro em Roma, as indulgências. E o mau uso e o exagero das indulgências foi combatido por Lutero. Lutero não queria dividir a igreja, rachar a igreja. Lutero queria que a igreja se reformasse, que a igreja se corrigisse nos rumos que ela tinha tomado. E aí a igreja chama, se eu não me engano, no concílio de Worms, e manda e exige que Lutero se retrate a preço da sua própria morte, ou da sua vida.
E Lutero faz o seguinte, ele diz, olha, desde que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, aí eu me retrato, senão eu permaneço com a minha consciência. É aí que começa a surgir o princípio da Bíblia como única regra de fé e prática. Diante de todo o concílio, Lutero então afirma, se vocês me convencerem, pelo quê? Pelas escrituras, eu me retrato, mas se vocês não me convencerem pela escritura, eu vou permanecer com a minha consciência. E aí surge, é o início do surgimento desse princípio, somente as escrituras. Aí depois vem Calvino, e depois vem os calvinistas, que na construção dos 5 solas, que ali nós temos uma síntese de toda a doutrina cristã. Quais são os 5 solas? Entendi tudo. Vamos começar com a Bíblia. Somente a Escritura Sagrada. Com Cristo, somente Cristo. Com a graça, com a fé, com a glória de Deus, somente Deus a glória. Então, somente as Escrituras, amém? Somente a fé, somente a graça, somente, está faltando uma, Cristo, e a Deus somente a glória. Vamos recapitular então, Escritura, fé, graça, Cristo e glória. Vamos lá aprender todos? Cristo, perdão. Vamos corrigir. Escritura, fé, graça, Cristo e glória. Então vamos lá. Escritura, só a Escritura. Fé, só a fé. Graça, só a graça. Cristo, só Cristo. Glória, somente a Deus. Então esse somente as Escrituras nasce aí desse funcionamento de Lutero. E aí os calvinistas constroem mais 5 que resume a doutrina que nós cremos e defendemos. Então, irmãos, eu vou trabalhar, pelo menos eu estou percebendo que só o começo, nessas 2 dimensões, as 2 marcas, Escritura e sacramentos. Vamos ler todos? Além disso, a verdadeira igreja é reconhecida por sua submissão a Cristo como o único cabeça. Eita! Olha aí. Esse único cabeça lembra o quê? Do cabeça terreno de uma igreja que se diz a detentora da salvação. Mas quem é o único cabeça? No céu e na terra. Amém? Quem é o único cabeça da igreja de Cristo? Cristo, no céu e na terra. Então, a verdadeira igreja é conhecida por sua submissão a Cristo como único cabeça, rejeitando os que, irmãos? Os mandamentos humanos que substituem ou distorcem a palavra de Deus. No artigo 29, a confissão belga também trata das marcas da falsa igreja. Veja o que é que essa confissão diz: substituir a autoridade de Cristo pela de homens, corromper a doutrina e adicionar tradições humanas à Escritura. Terceiro, negligenciar ou abusar dos sacramentos e da disciplina. Perseguir os que buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Dá para identificar aqui? Dá para identificar ou não dá?
Mas bora amansar. E aí no artigo 29 da Confissão Belga também trata das marcas de um verdadeiro cristão. Quais são as marcas? Fé em Cristo, amar a Deus e ao próximo sem se desviar para a direita ou esquerda, lutar contra as fraquezas da carne, confiando em Cristo para a vitória final. Calvino enfatizou, queridos, a importância da disciplina eclesiástica, mas não a classificou como uma marca essencial. Para Calvino, a disciplina era um elemento necessário para manter o que, irmãos? A santidade e a ordem da igreja, mas não uma marca distintiva para determinar a sua legitimidade. Por isso que nós estamos trabalhando em cima dessas duas marcas e a gente fundamenta-se nessas duas marcas. Quais são elas? Todos? Ok, pregação pura da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer afirmação doutrinária, dogmática, teológica, tem que ter fundamento na Bíblia. Nós temos que fazer como os crentes de Bereia. Os pastores estão pregando aqui, tem que conferir com a Escritura, para ver se é isso aqui, se realmente é do jeito que está. A verdadeira igreja é identificada pela fidelidade à pregação do Evangelho e pela correta interpretação das Escrituras. Porque, irmãos, a gente vai expor aqui alguns pensamentos de uma igreja predominante, em que se usa o texto bíblico, mas com uma interpretação equivocada. Está lá uma palavra e eles estão dando sentido outro àquela palavra. E aí a gente precisa ter discernimento, se realmente aquela palavra de fato significa isso. Vou dar um exemplo. Quando nós afirmamos que a Santa Maria, bendita Maria, mãe de Jesus Cristo, mulher consagrada, escolhida por Deus, digna do nosso reconhecimento como uma pessoa escolhida por Deus para ser a mãe de Salvador, e nós dizemos que ela usou o princípio da palavra de Deus, cumpriu a ordem divina de crescimento e multiplicação, que é bênção de Deus. Casar é bênção de Deus. Só escutei a irmã Solange aqui dizendo amém. Eu vou dizer de novo: casar é bênção de Deus, ter filhos é bênção de Deus. Então Maria, naturalmente, como esposa, como mulher, ela cumpriu esse mandamento do Senhor, ela submeteu esse mandamento do Senhor de crescer e multiplicar. Então nós dizemos que Maria teve filhos e filhas. Só que a interpretação que se coloca é que esses filhos não são filhos, são primos. Olha, pega o texto, cita para defender de que Maria foi perpetuamente virgem, mas o sentido não é esse. Irmãos irmãos, filhos. Então a gente precisa ter o discernimento para a interpretação correta das Escrituras Sagradas. A igreja existe como lugar onde a palavra de Deus é proclamada com o quê? Integridade, sem distorções ou adições humanas. Lá em Apocalipse, o que é que o Senhor diz? Maldito aquele que acrescentar qualquer coisa que está escrito nesse livro, ou reter, ou diminuir. 2 Timóteo 3,16, vamos ler toda a igreja? Toda a
escritura, essa escritura aqui. Gálatas 1:8, o que diz? Seja anátema. Nós não podemos negociar, queridos, as verdades de Deus. Paulo, ele é muito claro quando escreve as Gálatas, ele diz: aquele que se deixa circuncidar, da graça caiu, não está ligado a Cristo. Então nós precisamos ter a convicção doutrinária. Doutrina é coisa séria. Aí tem gente: eu não gosto de doutrina. Você não gosta de doutrina, das verdades de Deus? Você precisa aprender as doutrinas para não cair no erro das trevas e se tornar anátema. Apocalipse, veja o que está escrito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, o que é que ele faz? Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se hajam escrito nesse livro. Pode passar? A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. Bom. E a origem do conceito, eu já trabalhei com os irmãos lá na dieta de Worms, em 1521, quando Lutero declarou: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão, não posso e não irei retratar-me, pois ir contra a consciência não é seguro nem justo. Qual a consciência que ele tinha adquirido? Quando leu as Escrituras, Romanos: o justo viverá pela fé. João Calvino, queridos, ele diz: a verdadeira fé começa com o reconhecimento de que tudo o que precisamos saber, para quê? Para a salvação, está contido na palavra de Deus. Ele rejeita qualquer ensino ou prática que não tenha fundamento explícito nas Escrituras. Em relação à Escritura Sagrada, eu estou me dirigindo ao pensamento da Igreja Romana. As fontes de doutrina e dogmas da Igreja Romana incluem a Escritura Sagrada, sim. Isso é uma coisa positiva, porque eles têm a Bíblia como palavra de Deus. Amém? Isso é bastante positivo, muito positivo. Isso é um ponto importante. Mas além, aí é que pega. Aí é o problema. Aí é que estraga tudo. Além das Escrituras tem o quê? A Sagrada Tradição. E vai ser aqui na Sagrada Tradição que nós vamos divergir, porque não se tem fundamento bíblico ou interpretação bíblica correta. É aqui o ponto. E aí tem um terceiro elemento, que a interpretação, ela deve acontecer pela autoridade do magistério. Ali. Adriano. Ali. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu passo para o Wallace. Graça e paz a todos. Amém, meu santo. É com relação à igreja romana, de seguir as Escrituras. E onde ficam os livros apócrifos aí dentro dessas Escrituras? Isso, muito bem, obrigado. O irmão levanta um outro ponto. Por quê? Nós temos 7 livros a mais, certo ou errado? Nós temos 7 livros a mais? Então nós temos 7 livros a menos. Olha a pergunta. Quantos livros nós temos na nossa Bíblia? 66. Por que 66? Porque esse é o
cânon judaico, porque a diferença está no Velho Testamento. A diferença da nossa Bíblia para a Bíblia romana está no Velho Testamento. Não é que nós temos a menos, mas é que a igreja romana tem a mais. São chamados os livros deuterocanônicos, reconhecidos como canônicos depois. Mas a nossa Bíblia, ela se fundamenta no cano judaico. Por isso que nós temos 66. Muito boa a colocação. Porque aí já tem uma diferença muito grande. Muito grande. Uma diferença muito grande. Inclusive, no livro de Macabeus, com afirmações que contraria os outros ensinos da Escritura Sagrada. Ficou respondido, meu santo? Esses livros que são acrescentados, quando termina o Velho Testamento, é que eles são escritos? Não, no próprio meio, não é no final, mas no miolo. No miolo, perfeito. Por que nós não aceitamos esses livros deuterocanônicos como livros canônicos? Porque, se eu não me engano, em Macabeus, segundo Macabeus, no final, o autor do livro, que tem um valor histórico, mas não como fonte inspirada de palavra de Deus. Ele diz assim: olha, eu procurei fazer a melhor narrativa possível. Se por acaso ela ficou medíocre ou passiva de algum erro, me perdoem. Como é que você vai aceitar um livro desse como um livro canônico, como palavra de Deus, Deus já se desculpando por algo que ele mandou falar? Então a Bíblia, queridos, eu acho interessante essas duas marcas, porque elas são determinantes. Você pega logo a primeira marca, ela já nos dá uma direção, já nos dá uma informação, já lança luz se é verdadeira ou não. Vamos lá. A Bíblia é considerada a palavra de Deus inspirada, bênção, amém, isso é importante, contendo a revelação divina necessária para a salvação. O cano reconhecido pela igreja romana inclui 73 livros, 46 no Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, como Tobias e Macabeus, e o Novo, 27. No Concílio de Trento, em 1546, esse concílio, queridos, ele foi convocado como um movimento de contra-reforma, porque Lutero coloca as 95 teses em 1517, houve um rebuliço muito grande dentro da igreja, muitos padres e bispos reconheceram como justo e verdadeiro as colocações de Lutero. Alguém já leu aqui as 95 teses? Levanta a mão, por favor, quem já leu as 95 teses? Ou uma parte delas? Pronto. Uma das teses que Lutero diz é o seguinte: se o Papa pode perdoar pecado através de pagamento, no caso, comprando nas indulgências, por que ele não faz graciosamente? Por que ele não faz o graciosamente? Isso é uma das teses. E isso, de fato, tocou no coração de algumas pessoas. E aí vem um movimento da contra-reforma. E nesse concílio de Trento, em 46, a igreja reafirmou oficialmente os deuterocanônicos como parte do cano, condenando sua rejeição. Como também nesse concílio, eles vão reafirmar a doutrina da indulgência, só que proibindo os excessos que estavam sendo cometidos à época. Havia um pregador, um frei, chamado John Tetzel. Ele foi um dos nomes mais importantes no sentido da venda de indulgência. E ele era que dizia o seguinte: olhe, quando você dá uma oferta
que a moeda bate lá no fundo do gasofilácio, que faz aquele barulhinho, pum, a alma pula do purgatório para o céu. E ele era um especialista em arrecadar dinheiro e vender indulgências. Olha, tem cada um, porque o tempo não vai dar, porque senão eu contava algumas coisas desse período, vale a pena a gente ler. Tem um livro chamado A História da Reforma Protestante, do 16º século, escrito por um francês, são 6 volumes, mas dá gosto ler, porque ele dá alguns detalhes que a maioria dos livros não dá. Bom, aí vem a tradição sagrada. É a transmissão contínua da fé cristã, desde os apóstolos, englobando ensinamentos, prática litúrgica e a vida sacramental. Qual o problema aqui, irmãos? Em Atos, nós encontramos que a igreja, ela se fundamentava na doutrina dos apóstolos. A nossa fundamentação doutrinária é a doutrina dos apóstolos. E aí, no momento em que aparece aí a transmissão contínua da fé, aí é o ponto divergente. Porque você vai abrir as portas para fazer e criar dogmas e posições doutrinários significativos e importantes, mas que são desvios da fé cristã e da palavra de Deus. E aí inclui documentos dos primeiros séculos, como os escritos dos padres apostólicos, credos, como o credo niceno, e a formação de doutrinas ao longo da história. E aí vem o terceiro ponto, que é o magistério da igreja. Exercido por quem? Pelo Papa e pelos bispos, em união com ele. O magistério interpreta, autentica a escritura e a tradição. Tem que passar pelo crivo da interpretação do magistério da igreja. Sua infabilidade em questão de fé e moral é garantida pelo Espírito Santo, dizem eles, especialmente em pronunciamento ex-cátedra pelo Papa ou em concílios ecumênicos. Resultado, aí vem as doutrinas, queridos, aí vem os dogmas, aí vem as afirmações que não têm fundamentação bíblica, aí vem o problema. E aí nós vamos provar esse afastamento da verdadeira igreja e a identificação como uma igreja falsa. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Que doutrina é essa? Declarado dogma quando? Em 1854, pelo Papa Pio IX, afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Aonde é que está isso na Bíblia? Maria cheia de graça. A Bíblia diz que Maria é cheia de graça. Sim, diz que Maria é cheia de graça. Mas eu posso fundamentar nessa afirmação de que Maria é cheia de graça para dizer que ela não nasceu com pecado original? Não, porque no restante das Escrituras Sagradas é muito clara quando diz que todos pecaram, todos nós nascemos em pecado, pecado original, faz parte da natureza humana. O único sem pecado foi Jesus, porque foi concebido por obra do Espírito Santo. Mas todo aquele que nasceu de pai e mãe, ele nasce em pecado. Ele é imputado a ele o pecado original. Então essa é a doutrina. Por mais respeito que a gente tem a Maria e tem que ter, referência de mulher, de vida cristã, uma serva submissa ao Senhor, com muita fé. Mas, uma certa vez, uma mulher, olhando os ensinamentos de Jesus, disse: bendita aquela que os seus amamentaram esse homem, falando de Jesus. Aí Jesus diz: mais bem-aventurados
é aquele que ouve a palavra e a pratica. Então a gente tem todo o respeito, agora a gente não pode aceitar as criações e invenções e os dogmas criados ao longo do tempo. Note que a maioria dos dogmas criados pela Igreja Romana, ela não foi criada do dia para a noite, não. É uma construção histórica. A formação do Papa é uma construção histórica. Se os irmãos leem, e aí eu sugiro os irmãos, leem o livro 4 de Calvino, das Institutas. Ele descreve ali com bastante clareza como é que foi construído essa formatação do bispo de Roma como o Papa. Então vale a pena ler. Aí vem outra criação, qual é? A Assunção de Maria, proclamado dogma em 1950 por Pio XII. Ensina que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Por Jesus Cristo, me mostra na Bíblia. Pode voltar, por favor. Um texto sequer que fundamente essa doutrina, que dê base a essa afirmação de que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Irmão, Maria está salva, está na glória celestial com o Senhor Jesus, está lá desfrutando da glória eterna, mas ela não foi assunta aos céus em corpo e alma. Não foi. A doutrina bíblica é que quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para Deus. Quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram no Senhor, o seu corpo original ressuscitará, mas ressuscitará em glória, incorruptível e imortal, semelhante ao corpo de Cristo, mas com as características originais. E nós, os vivos que estivermos naquela dia, vamos nos encontrar com os mortos que vão ressuscitar, e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Esse é o destino de todo aquele que crê em Senhor, inclusive Maria. Então não tem fundamentação bíblica, irmãos, não tem, isso é sério. A doutrina do purgatório, o que é que ensina? É que aqueles que estavam bem com a igreja, né, têm uma vida espiritual, mas não tiveram uma dimensão espiritual maior. Então quando eles morrem, eles vão para o purgatório, que é um estado intermediário, um lugar intermediário, aonde vão ser purificados. E quando essa purificação acontecer, aí eles poderão adentrar os céus. E essa purificação vai acontecer através do sofrimento que eles estão lá e através das ações dos vivos que aqui ficarem, como ofertas e celebrações de missas intercessórias. Fundamentação bíblica muito frágil. Cita alguns textos, mas esses textos não dão uma fundamentação clara. Veja só o que é que diz o catecismo, o 1030. Todos os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, têm a certeza de sua salvação eterna, mas após a morte passam por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É como que se o sacrifício de Jesus na cruz não tenha sido suficiente para purificar em terra, no ato da conversão. E aí precisa de uma ação complementar. Isso aí é terrível, porque você não vai encontrar base bíblica. Propósito do purgatório. Purgatório não é um lugar de condenação ou sofrimento eterno, mas de purificação. Eu li certa vez, esqueço quem foi que disse isso, que o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. Só que no purgatório a pessoa sai e vai para o inferno, ou para o céu, mas não
para a salvação. O fogo do purgatório mesmo do inferno. Misericórdia. Qual a base bíblica? Aí é que está, irmãos. Não tem base bíblica. Estava escutando um cidadão uma vez, ele dizendo que um anjo, aí disse o nome do anjo. Ele tem a finalidade, a função de tirar a pessoa do purgatório e levar para o céu. E ele baseia em quê? Não na Bíblia. Aí ele cita um determinado Papa. E aí? Tem que ser a palavra. Seu objetivo é preparar a alma para entrar na presença de Deus, onde nada impuro pode estar. A purificação remove os vestígios de pecado, mas não a culpa que já foi perdoada. Dá uma amenizada, mas não justifica, porque não tem base bíblica. E aí vem o papel das orações e das indulgências. Orações pelos mortos e as indulgências, que são graças concedidas pela igreja, que aplicam o mérito de Cristo e dos santos para reduzir as penas temporais devido aos pecados. E aqui existe uma doutrina do tesouro da igreja, que é o poder que ela tem de ligar e desligar. Natureza do sofrimento do purgatório não é salvação, mas purificação. Distinção do inferno, e essa doutrina foi formalmente definida no Concílio de Florença em 1439 e no Concílio de Trento em 63. Está incluído no Catecismo da Igreja, especialmente nos parágrafos 1030 a 1032. 3 minutos, 2 minutos. Vamos encerrar com isso aqui. O primado papal e a infalibilidade papal. A primazia papal foi estabelecida gradualmente, com base na interpretação de Mateus 16, 18 e 19. Nós já estudamos isso aqui. Do reconhecimento da importância da sé de Roma nos primeiros concílios e na teologia desenvolvida por líderes como Leão I. Sua definição formal ocorreu no Concílio Vaticano I, em 1870, que dogmatizou a autoridade e infalibilidade do Papa. Agora, eu vou mostrar algumas provas da falibilidade do Papa. Vou mostrar algumas provas históricas da falibilidade do Papa. Papa Honório I, 625, 638. Qual foi a controvérsia? Ele foi condenado, o Papa foi condenado, póstumamente pelo Concílio de Constantinopla III, em 680, 681, por apoiar, ou ao menos não condenar adequadamente, o monotelismo, uma heresia que afirmava que Cristo tinha apenas uma vontade divina, e não a vontade humana divina. Ele foi condenado pelo concílio. Como é que ele pode ser condenado se ele é infalível? Ora, se ele foi condenado pelo concílio de Constantinopla III, significa que ele não é infalível. Mas não para por aí. O Papa famoso, 891 e 896, o sínodo cadavérico. Qual foi a controvérsia? Após sua morte, o Papa de Formoso foi desenterrado, julgado e condenado por seu sucessor, o Papa Estevão VI. Mais tarde, outro Papa, João XIX, anulou essa condenação. O que é que significa isso? Que o caso reflete a instabilidades e conflitos internos, aonde? Com decisões contraditórias sobre a validade de ações. Está a prova aí da falibilidade papal. Mas não para por aí não. Papa João 22. João 22 ensinou que as almas dos fiéis mortos não viam a visão beatífica, ou seja, a face de Deus até o juízo final, contrariando o ensino tradicional da igreja. E ele foi corrigido por teólogos e antes de sua morte retratou-se. Como retratar-se é infalível? Esse erro doutrinário é usado como exemplo de que os papas podem errar.
Contradições entre papas. Papas como Eugênio IV e Martinho V emitiram decisões contraditórias sobre concílios e liturgias. O caso do grande cisma do Ocidente também evidencia a falibilidade administrativa, com múltiplos indivíduos reivindicando o seu Papa simultaneamente. Houve um Papa, aí, numa outra cidade, se declarou Papa, e para resolver o conflito desses dois, porque só podia ter um, aí se levantou um outro. Em vez de resolver, se criou mais um problema. 3. Bom, irmãos, o tempo já acabou. E aí, baseado em tudo isso, eu volto a pergunta para os irmãos: é uma igreja verdadeira? Nós só mostramos o começo. Esse é apenas o começo. Existem muitas outras argumentações que num outro momento nós poderemos apresentar aos irmãos. Dúvida, pergunta? Vai continuar assim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos encerrar? Oremos. Pai, muito obrigado, porque podemos estudar com seriedade a Tua palavra, a Tua vontade, e nos instruir acerca do erro, que muitas vezes nos assedia. Não deixa que ninguém, Senhor, no nosso meio, venha ouvir o canto do maligno, a voz do maligno, semeando dúvidas e instabilidade na nossa fé. Mas que todos que estão aqui, que vão estar nos ouvindo, possam se fundamentar na verdade. A Tua palavra é a verdade. Livra-nos de engodos e de erros, pois nós oramos pedindo essa Tua bênção, por intermediação da ação do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. À noite, vamos estar na presença do Senhor. Deus abençoe os irmãos.